Em destaque no Panorama CBN, ONG Internacional faz alerta sobre segurança no Brasil e indica parcela da população mundial que vive sob regimes autoritários. Pacote do Congresso cria cargos e eleva ganhos dos servidores do Poder Legislativo. PF consegue acessar celulares de investigados do caso Master com programas israelense e americano. E polícia pede internação de adolescente acusado de agredir o cão-orelha. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Começo contando que a ONG internacional Human Rights Watch fez um alerta para o Brasil, dizendo que o país deveria adotar novas estratégias para combater a infiltração do crime organizado. A análise das políticas de segurança faz parte do relatório mundial de 2026, divulgado nessa madrugada, que avalia a situação dos direitos humanos em mais de 100 países. No capítulo dedicado ao Brasil, a Human Rights Watch defende uma reformulação ampla das políticas de segurança pública, com ênfase no enfrentamento às facções criminosas. Vale lembrar que investigações recentes revelaram tentáculos do PCC até nos setores de transporte público e combustíveis, e também no uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do crime, né? Além disso, nos últimos meses de 2025, as discussões sobre segurança pública no Brasil foram pautadas pelaquela mega operação policial contra o Comando Vermelho, que deixou 122 mortos no Rio de Janeiro, entre eles 4 policiais. O presidente Lula enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública e um projeto de lei antifacção, mas eles ainda não foram aprovados. O relatório divulgado pela Human Rights Watch também indicou que 72% da população mundial vivem sob regimes autoritários. De acordo com a ONG Internacional, o mundo enfrenta um avanço autoritário impulsionado pelo governo do presidente americano Donald Trump. O estudo aponta que Rússia e China são menos livres hoje do que há 20 anos. Um outro assunto importante de hoje é o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Tem a ver com segurança pública e tem a ver também com esse crime que está sendo muito cometido contra mulheres, né? Esse pacto será assinado pelos chefes dos 3 poderes logo mais. Às 11 da manhã, para você que está ouvindo o Panorama mais tarde, já aconteceu. O presidente Lula, está programado isso, né? Recebe no Palácio do Planalto os presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara para selar o compromisso. Rememorando, em 2025, o Brasil bateu recorde no número de assassinatos de mulheres, com 1.470 casos. Agora eu te conto que o Congresso Nacional aprovou um pacote que pode dobrar o salário de servidores do Legislativo e abre espaço para pagamentos acima do teto de R$ 46 mil para a elite do funcionalismo. Pelos projetos aprovados em votação simbólica e em ritmo acelerado, os servidores de alto escalão poderão receber até R$ 77 mil por mês com as gratificações. Numa espécie de escala 3x1, os funcionários do Legislativo vão ter direito a uma folga ou receber em dinheiro a cada 3 dias trabalhados. O texto permite ainda que servidores recebam uma gratificação por produtividade, que pode chegar a 100% do salário. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tentou justificar a regalia com o dinheiro público. Nós estamos aqui discutindo apenas a parte dos servidores de carreira que já recebem o teto do seu salário. Já recebem o teto permitido pela lei brasileira, que inclusive é o teto que nós, deputados, recebemos. Nós estamos aqui tratando desses servidores que passarão a ter, e aí nós vamos definir a abrangência na casa, o direito de receber extrateto pelas funções que ocupam, funções de coordenação, de direção, de responsabilidade aqui na casa. Bom, críticos e especialistas em contas públicas apontam para o risco de um efeito cascata, e bem no momento em que o país discute cortes de gastos sociais, né?
O deputado Chico Alencar, do PSOL, criticou o pacote que abre brechas para os supersalários, maquiados sob a forma de verbas indenizatórias. Nós não podemos abrir essa exceção para um fura-teto, para possibilitar licença ser compensada com pecúnia, com remuneração, com grana para entendimento popular, que vá além do teto constitucional, que é largamente desrespeitado nas Forças Armadas, em setores do judiciário, em setores do executivo. Nós não podemos, no legislativo, caminhar nessa direção também. A deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, disse que a Câmara deveria priorizar a discussão da reforma administrativa, que está parada na casa. Nós estamos esperando há muito tempo uma reforma administrativa que seja justa, uma reforma administrativa onde você não tem um poder ganhando 3, 4 vezes, 5 vezes mais que o outro, uma reforma administrativa que a gente possa olhar a justiça, que todo mundo que trabalha, todo mundo que seja servidor, veja sentido. Bom, no segundo dia de trabalho após o recesso, a Câmara dos Deputados também aprovou um projeto que cria 16 mil cargos no Ministério da Educação e 1.500 na pasta da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O impacto da reestruturação será de 5 bilhões e 300 milhões de reais só esse ano. E no caso do reajuste de salários e gratificações dos servidores do Congresso, o impacto do aumento não foi nem informado. A Câmara aprovou também um projeto que autoriza a instalação do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Isso aí é curioso, porque o Instituto terá como sede a cidade de Patos, governada pelo prefeito Nabor Vanderlei, que é o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, defensor da proposta. O Senado aprovou a medida provisória do programa Gás do Povo, que assegura o fornecimento de graça de gás de cozinha para 17 milhões de famílias de baixa renda. Como havia recebido o aval da Câmara, o texto seguiu direto para a sanção do presidente Lula. O Gás do Povo é uma versão expandida do programa Auxílio Gás, que beneficiava 4 milhões e 400 mil famílias. O projeto de lei orçamentária anual de 2026 destinou 5 bilhões e 100 milhões para bancar a iniciativa. Página virada para a gente trazer agora as últimas do caso Master. O ex-presidente do Rio Previdência passou a noite num presídio do Rio de Janeiro após prestar depoimento à Polícia Federal. O advogado Davis Marcon Antunes foi preso ontem, poucas horas depois de desembarcar dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele deveria pegar uma conexão para o Galeão, mas alugou um carro, seguiu para o Rio pela Via Dutra e foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a gestão dele, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores Estaduais do Rio aplicou quase R$1 bilhão em letras financeiras do Banco Master. A modalidade é considerada de alto risco e não possui a proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Agora, então, o governo do Rio, com a liquidação do Master, vai ter que cobrir o rombo com dinheiro público para evitar que 235 mil funcionários públicos fiquem na mão. Davis e mais 2 investigados são suspeitos de obstruir a justiça e ocultar provas. Os outros 2 alvos da operação foram presos à noite em Itapema, em Santa Catarina. Ao todo, 18 fundos aplicaram quase R$2 bilhões em letras financeiras do Banco Master entre 2023 e 2024. O Fundo de Servidores do Amapá, por exemplo, aplicou R$400 milhões. O do Amazonas, 50 milhões. E os fundos municipais que mais aplicaram foram Maceió, em Alagoas, com 97 milhões, São Roque, em São Paulo, 93 milhões, Cajamar, também em São Paulo, 87 milhões, Itaguaí, no Rio, 59 milhões e Aparecida de Goiânia, em Goiás, que investiu 40 milhões. O Ministério da Previdência esclareceu que, em caso de rombo, o Tesouro dos Estados e Municípios é que deve cobrir o déficit. Não há previsão legal para cobrar taxas extras de aposentados ou servidores ativos. Em Brasília, o BRB tem até sexta-feira para explicar ao Banco Central como é que vai recompor ao menos R$5 bilhões no balanço da empresa.
A Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar se houve gestão temerária no BRB durante a tentativa de compra do Banco Master. A investigação foi aberta após a auditoria contratada pela atual gestão do Banco de Brasília ter encontrado indícios de irregularidades nas negociações. No Congresso, o governo orientou a bancada do PT a apoiar a abertura de uma CPI para investigar as fraudes no Banco Master, e numa tentativa de evitar que a oposição monopolize o assunto, né? A oposição quer mirar o Palácio do Planalto e ministros do STF. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que não há interesse na criação da CPI. Olha, nós temos aqui uma fila de CPIs. Essas CPIs elas são tratadas na ordem cronológica. No ano passado, nós tivemos aí algo em torno de 15, 16 CPIs protocoladas. Acabamos não instalando nenhuma e agora nós vamos fazer o debate sobre essas CPIs. A Câmara tem que obedecer essa ordem cronológica, tem que obedecer regimentalmente o funcionamento de 5 CPIs ao mesmo tempo, se for decisão da presidência instalar, e nós vamos, no momento certo, estar tratando dessa pauta de CPI. É tanto problema que rende CPI, né? Bom, na CPMI do INSS, que já existe, o depoimento de Daniel Vorcaro, que estava agendado para amanhã, foi adiado para o dia 26. Aliás, ainda sobre a investigação contra o Daniel Vorcaro, uma reportagem do Globo de hoje está contando que o conteúdo do celular dele, dos parentes, de ex-sócios e do investidor Nelson Tanuri, que foram apreendidos, os celulares na Operação Compliance Zero, todo o conteúdo já foi extraído numa sala de acesso restrito do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília e depois encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Apesar de não ter contado com a colaboração do banqueiro, a PF dispõe de 2 programas, um israelense e um americano, que conseguem quebrar a senha dos dispositivos e acessar boa parte dos arquivos. O teor das mensagens e áudios trocados por Vorcaro será determinante para a manutenção ou não do caso no STF. O ministro Dias Toffoli, relator do inquérito, já reconheceu a possibilidade de enviar tudo para a primeira instância, ao serem encerradas as investigações. Vamos dar uma pausa no noticiário rapidinho para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. De volta ao noticiário, para você saber que o Ministério Público de Santa Catarina deve decidir nos próximos dias se denuncia o adolescente apontado pela polícia como autor do assassinato do cão Orelha. A Polícia Civil terminou o inquérito e concluiu que só um dos 4 jovens suspeitos agrediu o cachorro na Praia Brava, em Florianópolis. Os delegados pediram a internação temporária do agressor, que vai responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos. De acordo com os laudos da Polícia Científica, o cão Orelha sofreu uma pancada contundente na cabeça, que pode ter sido por chute ou por algum objeto rígido, como um pedaço de madeira ou uma garrafa. A delegada de proteção animal, Marjorie Valcarege, disse que o adolescente entrou em contradição em várias ocasiões, inclusive quando voltou dos Estados Unidos na quinta-feira. Conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também, durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. Então, nós resolvemos apreender esse material e comparar com as imagens que nós tínhamos obtido, conseguindo identificar, então, a roupa utilizada no dia do crime, que depois, também nas oitivas, o adolescente confirmou que já tinha adquirido anteriormente. Para sustentar a acusação, os investigadores disseram que reuniram contradições no depoimento desse homem, desse adolescente, analisaram mais de 1.000 horas de imagens e coletaram dados de localização obtidos por um software estrangeiro.
E no caso de um outro cachorro agredido nos últimos dias, o cão Caramelo, 4 adolescentes vão responder por ato infracional análogo ao crime de maus tratos. Eles tentaram afogar o cachorro, que também é um cão comunitário, na Praia Brava, em Florianópolis. A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, que é a esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, vai responder a 3 acusações na Justiça dos Estados Unidos depois de ter sido presa na Flórida. E a principal acusação é o crime de fuga e desobediência à ordem policial. Ela foi solta ontem, depois de uma audiência na Justiça Americana, e deverá cumprir as determinações do tribunal, como informar eventuais mudanças de endereço. A prisão aconteceu na segunda-feira em Orlando. O registro policial diz que ela dirigia uma picape a poucos minutos do Parque Universal Orlando, quando ocupava simultaneamente 2 faixas e chamou a atenção de uma viatura do gabinete do xerife do condado de Orange. Os policiais acionaram luzes e sirene e deram ordem de parada, que não foi obedecida. Amanda seguiu dirigindo até a casa dela em Orlando, onde foi abordada, e ela disse que não percebeu a tentativa da abordagem policial. Amanda falou que não possui carteira de motorista emitida pela Flórida. Como mantém residência no estado e possui visto americano válido até 2032, ela é considerada residente para fins legais e, pela legislação estadual, é obrigada a ter habilitação lá, o que não foi comprovado. Amanda, então, passou a noite numa prisão nos Estados Unidos, e aí ela passou por essa audiência de custódia, pagou uma fiança, na verdade a justiça fixou a fiança, de aproximadamente R$ 2.600, né? E ela recebeu uma multa de $500 por não possuir carteira de habilitação. Esse caso repercutiu justamente por ela ser a esposa de um cantor sertanejo, né? As buscas pelos irmãos desaparecidos no Maranhão completam hoje 1 mês. Que tragédia. O delegado-geral adjunto operacional da Polícia Civil, Ederson Martins, disse que a investigação continua e que ainda não há conclusão. Ele falou que várias diligências foram feitas ao longo desse período, incluindo reconstruções e análises técnicas. Ágata Isabelle e Alain Michael desapareceram no dia 4 de janeiro após saírem de casa para brincar. E ainda repercute hoje uma perseguição do Morumbi à Avenida Faria Lima, em São Paulo, que terminou em tiroteio ontem com 1 morto e 4 baleados. A Polícia Civil disse que equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais investigavam um roubo a uma casa no Morumbi, onde uma mulher foi feita refém, amarrada dentro do banheiro. Os policiais chegaram na casa, houve confronto e 3 suspeitos foram baleados. Outros 2 conseguiram fugir. E aí foi quando começou uma perseguição e eles foram baleados no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim. Todos os envolvidos tinham passagem e pertenciam ao grupo especializado em roubos a residências. Vamos de previsão do tempo? Porque o tempo deve seguir instável em grande parte do Brasil nos próximos dias, com chuva forte, risco de temporal, especialmente no sul, no sudeste e no centro-oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém avisos de perigo válidos até sexta-feira para essas regiões. Os avisos indicam possibilidade de acumulados elevados de chuva num curto intervalo de tempo, rajadas de vento, raios e transtornos, como alagamentos e interrupção no fornecimento de energia. Vamos agora de oportunidades, hein? O Itamaraty abre hoje as inscrições para o novo concurso de diplomata, com 60 vagas e salário inicial de R$ 22.500 aproximadamente. As oportunidades são para o cargo de 3º secretário, que é o início da carreira de diplomacia. Esse processo seletivo é realizado todos os anos pelo Instituto Rio Branco, Academia Diplomática Brasileira subordinada ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Os interessados, quem aí já está estudando há um tempão, devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, que é o SEBRASP, a banca organizadora do processo seletivo. Os participantes têm até às 18 horas do dia 25 de fevereiro para se inscrever.
A outra oportunidade é a Mega Sena, hein? Que é bem mais difícil, vamos combinar. O sorteio do concurso 2.968 foi realizado ontem à noite em São Paulo e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. Então, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 144 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa. Não sai uma musiquinha aí não, Lala? Agora! Mega Sena acumulada, se eu ganhar essa bolada, com que é que eu vou gastar? Ó, esse episódio do Panorama é pra você guardar, hein? É pra ficar no almanaque do nosso podcast, com a voz do Laerte Afonso. Ele ia editar, mas eu não vou deixar, não. Eu fico doido, 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 doido. Eu fico doido, 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 doido. Destaques internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de lançar mais de 450 drones e 70 mísseis contra cidades como Kiev e Kharkiv na madrugada de ontem. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Os ataques provocaram incêndios, danificaram imóveis residenciais e prejudicaram ainda mais a infraestrutura energética ucraniana, extremamente castigada pelas ofensivas russas. Mais de 1.000 casas estão sem aquecimento em meio a temperaturas de 20 graus negativos. A ação também danificou o monumento da Segunda Guerra Mundial. Os ataques aconteceram a poucas horas da chegada do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, à Ucrânia. O Parlamento Europeu se reúne hoje para reavaliar o acordo comercial com os Estados Unidos. A negociação havia sido suspensa em protesto contra as exigências do presidente Donald Trump de adquirir a Groenlândia e também as ameaças de tarifas sobre aliados europeus. Melinda French Gates, ex-mulher de Bill Gates, disse que o ex-marido precisa dar respostas sobre as citações ao nome dele na investigação sobre o esquema de abuso sexual comandado por Jeffrey Epstein. O nome do fundador da Microsoft aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo os arquivos, Epstein sugeriu em um e-mail que Gates se relacionou com mulheres russas enquanto ainda era casado e contraiu uma infecção sexualmente transmissível. Ainda de acordo com as acusações, Gates teria tentado medicar Melinda com remédios sem que ela soubesse. Um porta-voz do fundador da Microsoft diz que as acusações são absurdas e falsas. Melinda falou numa entrevista que viveu momentos muito dolorosos no casamento e que a revelação de novos detalhes do caso Epstein a faz relembrar esse período. Ela cobrou justiça para as vítimas de Epstein. Outros arquivos do governo norte-americano mostram fotos de Bill Gates ao lado de mulheres com rostos cobertos por motivos de segurança. A defesa dele diz que a relação com Epstein se restringiu a discussões sobre filantropia e que o encontro foi um erro. Melinda e Bill Gates foram casados por 27 anos e se divorciaram em 2021. No futebol, 6 jogos abrem hoje a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite, o Flamengo encara o Internacional e o Bragantino joga contra o Atlético Mineiro. Às 8 tem Santos e São Paulo e Remo contra o Mirassol. Às 9h30, o Palmeiras enfrenta o Vitória e o Grêmio recebe o Botafogo. E vamos fechando aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Lembrando que você pode ouvir as 2 edições, né? Comigo aqui a da manhã, também com Laerte Afonso, nosso DJ, agora comunicador, e o nosso editor Edmilson Fernandes. E o da noite, que está sendo apresentado pela Nadédia Calado. Você também faz parte desse time, fale comigo quando quiser, lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Inclusive, já para pedir música para o nosso sextou, tá? Manda cá. Um beijo, até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.